E você, Michele, como você começou? Porque eu vejo alguns vídeos seus, você faz vídeo do processo. Você fala, agora eu vou fazer isso aqui, um vozerio. Às vezes agora eu vou fazer uma voz aqui. Vocês conhecem esse personagem? Você tá ali no estúdio mostrando um pouco do processo do home office, né? Sim, sim. A minha história é um pouco diferente da do Fê. Quando eu tinha 3 anos de idade. E é a primeira vez que eu vou falar isso. E que eu vou contar essa história. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu vou falar isso, mas é a primeira vez que eu vou falar isso depois que ele faleceu. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe queria conhecer o Silvio Santos e me levou no programa Topa Tudo por dinheiro. E eu fui fazer uma pegadinha junto com ele e ele olhou pra mim, olhou pra minha mãe, na verdade, e falou... minha mãe tá emocionada. E falou, eu quero contratar sua filha. Então, com 3 anos de idade, o Silvio Santos me contratou pra fazer parte do elenco do Bom Dia e Companhia. Na época que a Jaqueline Petkovic apresentava. E eu fiquei no Bom Dia e Companhia durante 5 anos. Desenvolvi toda a técnica de interpretação voltada pra TV, né? Eu costumo dizer que eu sou o protótipo da Maísa. Porque o Silvio já tinha naquela época, ele já queria uma menininha loirinha de cachinhos, parecida com a Shirley Temple, que se vestisse, fizesse aqueles cachinhos, se vestisse com aqueles vestidinhos e tudo mais. Então ele fez isso comigo, num primeiro momento. E eu fiquei lá durante 5 anos, aprendi muito sobre TV. Depois que eu saí do Bom Dia, eu tive um quadro na Praça é Nossa, com o Carlos Alberto de Nóbrega, onde eu desenvolvi mais do meu timing de comédia, né? Tava ali sugando dos melhores comediantes do Brasil, sugando toda essa parte cômica. Né? Você lidar com as pessoas que já fazem isso há muito tempo. Você tem você vê eles fazendo e você aprende. Exatamente. E como cada experiência que eu tive antes de chegar na dublagem me ajudou a me tornar a dubladora que eu sou hoje, né? Porque na época do Bom Dia, o roteiro do programa, que a gente gravava 4 programas por dia. O texto chegava no dia anterior. E eu não sabia ler ainda. Então, a minha mãe lia o texto pra mim e eu tinha que decorar o texto que eu ia falar no dia seguinte. Então, já nesse momento, eu desenvolvi essa agilidade de decorar texto. Aí, depois, na Praça é Nossa, eu desenvolvi o timing da comédia. Que hoje, quando eu vou dublar personagens cômicos, é tudo, né? Depois disso, eu fui garota propaganda de uma marca de calçados, fiz novela na Record. E fiz parte também, durante 4 anos, aí eu fui para uma outra área para entender a diferença da interpretação em diferentes mídias. Então, eu trabalhei numa empresa de teatro musical infantil, de licenciamento. Fiquei 4 anos aí desenvolvendo a interpretação para essa, né? Pro teatro, especificamente. Fiz evento no Hop Hari. E nesse meio tempo, como eu já tinha muita experiência com interpretação na TV e no teatro, desde sempre, né? O Fê pode dizer isso melhor do que eu, mas assim, sempre foi muito comum que os estúdios tentassem colocar crianças para dublarem crianças, por conta de que um adulto fazendo voz de criança não é muito convincente, não é muito natural, né? Não é muito bem aceito. Então, eles sempre tentaram fazer isso. E aí, quando você vai entrar no estúdio para fazer uma coisa completamente nova, que você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se a pessoa ou a criança já tiver experiência em pelo menos uma das coisas que ela vai ter que fazer, é muito mais fácil. Então, eles sempre tentaram pegar atores mirins que já têm experiência em interpretação para dublar, porque daí você só precisa ensinar a criança a parte do lip sync, né? E foi isso que aconteceu nesse meio tempo dessa minha carreira na TV e no teatro. Me indicaram para fazer um teste de locução, nem era dublagem na época, que era para ser a voz do canal Discovery Kids na época. E eu passei nesse teste e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem, que é a Vox Mundi. E foi aí que eu conheci o universo da dublagem, que eu entendi, na verdade, porque quando a gente é criança, a gente só assiste os produtos, né? A gente nem tem ideia que, é produzido fora do país, a gente não tem essa noção, né? Então, foi aí que eu entendi que os produtos que eu consumia precisavam que alguém colocasse a voz no meu idioma para que eu entendesse, para que eu consumisse. E aí, diferente do Fê, eu estava sempre lá fazendo as gravações de locução, já me colocavam pra fazer coisa de dublagem e eu era horrível, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, mas assim, menor, não sabia nada.
Eu tenho uma história muito engraçada com o Vigiane. O Vigiane é um diretor muito conceituado, assim, e exigente. E eu fui fazer, uma das minhas primeiras escalas. Uma das minhas primeiras escalas eu fui fazer com ele. E ele falava assim pra mim, você tá vendo aquela boca ali? Você tem que cobrir aquela boca. E eu olhava assim, eu tinha 12 anos. Eu olhava e eu falava assim, não, eu tô vendo. Não tava vendo nada. E aí depois eu escutei ele falando, nossa, essa menina nunca vai conseguir dublar na vida, ela não acerta nada, meu Deus. E depois eu pedi pra minha mãe me levar no médico e eu realmente não tava enxergando porque eu tinha miopia. Agora sim. Mas aí eu resolvi o óculos e vi que eu realmente não sabia o que eu tava fazendo. Botou o óculos e continuou não conseguindo fazer Eu direito. botei o óculos e continuei não conseguindo fazer. E aí eu fui estudar, me especializar, fazer estágio e realmente aprender a dublar. Demorou uns anos, não foi em um mês. Eu demorei um pouquinho, mas me encantei pelo universo, assim. Eu gostei muito, tanto da técnica em si, quanto do mercado, das pessoas. E aí acabei ficando só na dublagem, muito feliz. E eu acho que eu aprendi. Nossa. Nossa, público, a galera aqui tá falando... Ó, todo mundo destrincha altos elogios pro trabalho de vocês dois, né? São vozes extremamente importantes pra gente. E, ó, uma coisa que você falou que a gente precisa destacar aqui, cara, o Silvio, ele foi um verdadeiro lançador de talentos. É verdade. O Silvio deu oportunidade pra muita gente. Muita gente que tava perdida aí no mundo com extremo talento. Sim. Ia lá e falava, vem, aparece aí, mostrava pro mundo. E você, graças a isso, você hoje é a voz da Ashley, de personagens que a gente ama. Sim, né? Eu escrevi no meu post lá, eu falei, pro bem ou pro mal, foi ele que iniciou uma carreira de 26 anos artística. Então, ele que deu o início. Quero contratar sua filha. Foi essa frase que iniciou uma carreira de 26 anos. Que legal. E olha, tanto você, Michele, quanto o Felipe, vocês têm essa parte interpretativa, né? Que é muito importante. E eu sei que a principal dúvida de quem quer começar com dublagem é: será que eu devo começar direto tentando ser dublador? Ou eu faço teatro? Ou eu tenho que tirar aquele... um DRT, né? Que fala Isso. de teatro primeiro. O que eu sugiro, assim, tem cursos de dublagem, cursos livres. Vai lá fazer, ver se você curte a técnica, marca o texto, olhar pra lá, ver. Se você se encantar, aí vai estudar. Porque assim, ela chegou longe, cheguei longe, porque nós somos atores com experiência. O que diferencia mesmo um assim, dublador medíocre de um dublador bom é a capacidade de interpretação dele. Eu tenho uma experiência muito grande em teatro, assim, eu fiz muita coisa mesmo. Então, pra mim, quando eu cheguei lá na Herbert no primeiro dia, eu lembro das pessoas falando que eu não sincronizava muito bem, mas se fechasse o olho, tava tudo, nossa, cravado, assim. Pra mim era muito fácil interpretar. Então, assim, tem tanta coisa pra você fazer. Se você consegue estar tranquilo com a interpretação, cuidando, né? Vai longe. Então, assim, tem que meter a cara nisso. Porque se ficar só... se você não tiver esse charme que a atuação dá, você é facilmente substituível pela máquina. O que você faz que a máquina não faz? Tem que ter isso, essas habilidades que são só do ser humano talentoso e especializado. Se você for uma coisa muito reto, sem flexão, isso aí já está fazendo, né? E é engraçado, porque assim, justamente por esse começo que eu tive, eu não fiz curso, né? Eu fui aprender sozinha e tudo mais. Que eu desenvolvi, nem era meu intuito fazer propaganda hoje, mas eu desenvolvi um material que é um livro, ele tem em livro digital, em audiolivro e em videoaula. Mas é um material porque dublagem é uma coisa que você aprende na prática. Mas tem muita coisa da parte teórica que você pode saber antes de você entrar no estúdio, que vai te ajudar a alavancar a sua performance dentro do estúdio. E aí eu montei esse material com todas essas informações. Tem tudo sobre o universo, a história da dublagem, o processo, o mercado em si, os caminhos para entrar no mercado, quanto da técnica em si. Eu falo de 4 pilares, 4 coisas que você tem que fazer, que você tem que prestar atenção quando você está dublando. Destrincho cada um deles, depois como você junta todos eles para conseguir fazer tudo aquilo ao mesmo tempo, tudo isso. E eu montei esse material para isso que o Fê falou. Porque, às vezes, quando você não conhece o mercado, você não conhece a profissão, você não entende. Você vê pronto, falar, eu quero fazer isso. Mas você sabe... Exato. Sabe
sabe o que tem que fazer para fazer isso? Sabe o trabalho que dá? Você vai sentir prazer em fazer isso? Exato. É para a pessoa entender tanto do mercado, de como funciona, para ela saber se ela quer investir num estudo, não, eu quero realmente ser dublador, eu quero fazer isso, então vou estudar. Quanto para a pessoa entender que quando a gente fala que precisa de DRT para você dublar, tem muita gente que acha que isso é uma chatice, uma burocracia ou um assim, esse pessoal tá querendo forçar que tem que ser ator para ser dublador. E a pessoa não entende que quando você vai entrar no estúdio para dublar, as qualificações de um ator vão ser pedidas. Não é uma questão de assim, mas eu sei a diferença de estar feliz e de estar triste. Uhum. É extremamente mais profundo do que isso. A gente, querendo ou não, a gente tem uma obra feita, uma obra pronta. A gente é o cabo que liga essa obra com o nosso público. Então você precisa saber identificar qual a interpretação do ator original, o que ele escolheu, as ferramentas que ele usou para fazer aquilo, para até você saber se você vai seguir aquilo ou não, e conseguir reproduzir aquilo. Como que você vai reproduzir uma interpretação se você não é ator? Se você não tiver Não tem como. todo um arsenal de possibilidades internas, você não consegue entregar nada. Você não vai aprender a fazer ali. Você já tem que saber fazer tudo. Tem que saber chorar, rir, debochar, ser irônico, ser vilão. Tem que saber de tudo para chegar lá e só ir apertando os botões e entregando com muita verdade, com a roupa que você tá, com os seus... Não tem a cena para você fazer. Você não vai correr para parecer que tá cansado. Você tem que conseguir fazer o cansaço parado. O sono, comendo, bebendo, tudo ali parado. Tem que ter muita técnica. Porque é uma coisa assim, se para fazer uma peça, uma cena, tem que ensaiar, tem que preparar, e na dublagem que você não tem tempo nenhum. É instantâneo, faz agora. Você é isso agora é isso agora. Se você não tiver muita técnica, muito estudo, você não entrega igual o americano, o francês ou quem quer que seja. Você vai entregar uma tentativa, cravadinho, juntinho, porque tem que ser cravado. Entendeu? Não vai conseguir. Se você vai fazer uma peça de teatro e tem alguma cena específica que você não consegue fazer, você tem tempo, né? Pra você entender o porquê que você não tá conseguindo fazer, quais são as ferramentas que você precisa ter pra conseguir fazer, o que você precisa estudar, o que você precisa praticar, o que você precisa pensar, o que você precisa treinar. Você tem tempos, ensaia. Nossa, depois de 1 mês de ensaio, eu consigo fazer aquela cena. Na dublagem tem que fazer agora. Faz aí, ó. Faz isso e isso. Assim, se você no máximo, tem bagagem... você tem os 30 segundos, que é o tempo que você tá assistindo a cena que você tem que fazer. É o tempo que você tem pra se preparar. Você viu, entendeu e faz. Nossa, eu imagino vocês trabalhando do jeito que vocês dois falaram, que às vezes ficava um pessoal que é responsável pelo que tá acontecendo, que vai pagar você, do teu lado ali assim, ó. Exatamente. O dinheiro foi bem investido. É pouca pressão, né, pra você. Ó, faz aí. E o cara tá ali, dois da equipe ali. É muito tenso trabalhar assim.